Você já conhece o CIAPS? O CIAPS é o Sistema de Informação para Atenção Primária à Saúde, e ele surgiu como a evolução do CISAB, trazendo um grande avanço na forma como usamos os dados na APS. Ele permite acompanhar os indicadores com mais clareza, analisar o território de forma detalhada e também apoiar a gestão de maneira mais qualificada. É por meio do CIAPS que o profissional habilitado pelo acesso restrito, ou seja, aprovado pela gestão, consegue acompanhar os indicadores que fazem parte do componente de vínculo e acompanhamento territorial e também do componente de qualidade. Dentro do CIAPS, a gente também consegue visualizar o componente de equidade. Porém, o componente de equidade é um componente que a gente consegue acessar também de forma pública, né? Sem a necessidade do acesso restrito. Por meio do acesso restrito, existem três perfis importantes. Existe o perfil federal, existe o perfil estadual e existe também o perfil municipal. O perfil federal, ele consegue visualizar todos os estados que fazem parte do Brasil, porém é necessário selecionar pelo menos um estado, né? E dentro do estado, a gente vai ter uma visualização de município por município, competência por competência, ou seja, não é possível ter uma visualização completa de tudo. Da mesma forma, no perfil estadual, a gente só consegue visualizar os municípios que fazem parte de um determinado estado, tendo que escolher o município que a gente quer visualizar, porque pela atualização mais recente, a gente não consegue visualizar todos os municípios ao mesmo tempo, e a gente também não consegue visualizar todas as competências ao mesmo tempo dessa forma, né? Já o perfil municipal, a gente tem a parte relacionada ao OBS e a parte relacionada à equipe. Mas diferente do perfil estadual e do perfil federal, o profissional que está aprovado ali para acessar o perfil municipal, ele tem que estar inserido dentro do SINES, né? E fazer parte dos CBOs relacionados à atenção primária à saúde. Pode ser o gerente da unidade, o CBO de sanitarista, ou o CBO de qualquer profissional que faça parte ali da atenção primária à saúde, né? Que esteja inserido ali dentro de uma equipe da saúde da família, da atenção primária, da saúde bucal, da EMORT, né? Consegue estar fazendo o acesso aqui dentro do CIAPS, né? Então veja que no CIAPS a gente tem pontos importantes a serem ditos. Por exemplo, aqui ele está sinalizando que o centralizador nacional está online, né? Dessa forma a gente consegue visualizar os dados. Existe uma parte aqui relacionada aos componentes do cofinanciamento da APS, né? Se eu clicar aqui, eu vou poder visualizar a parte da equidade, da qualidade, do vínculo e acompanhamento territorial. Existe um botão relacionado à transferência de arquivos, que é onde a gente consegue visualizar os dados nominais, né? Os dados é, pessoais dos usuários, mas isso depende muito do perfil que a gente está acessando. Por exemplo, o perfil estadual, a gente não consegue ter esse tipo de visualização, exceto a parte ali que está relacionada, né, à atenção prisional. Além disso, né, a gente consegue também, por meio da transferência de arquivos, visualizar os dados agregados por quadrimestre, né, visualizando os resultados por quadrimestre. Então, por meio desse acesso aqui, a gente consegue ter essa visão de resultado por quadrimestre. O outro botão é esse botão aqui, outros relatórios, que direciona para o site do CISAB, né, que é o site que a maioria dos dados a gente consegue acessar de forma pública, e existe também uma parte ali mais específica que a gente tem que ter um acesso restrito para visualizar essas informações. A gente tem também materiais de apoio, né? Aqui é um botão que direciona para o manual do CIAPS. Existem também os relatórios da APS, né? Existem vários relatórios públicos no e-gestor que a gente consegue estar acessando por esse botão também. E aqui abaixo a gente tem um calendário do CIAPS, que segue aquela mesma, a mesma lógica do CISAB, quando lança o calendário do CISAB, né, que coloca até o 10º dia útil do mês seguinte, que a gente tem que estar registrando produção até o 10º dia útil do mês seguinte. Então, o mesmo calendário que a gente entende para o CISAB, ele também está relacionado aqui para o CIAPS, certo? Eu vou estar mostrando para vocês
a questão dos componentes do cofinanciamento da APS. Quando eu clico nessa parte, veja que aparece o componente de equidade, o componente de vínculo e acompanhamento territorial, o componente de qualidade. Se eu clicar aqui na parte da equidade, ele vai nos direcionar para os relatórios públicos ali do e-gestor, né? Qualquer pessoa consegue estar visualizando esses dados relacionados ao financiamento, né? Não precisa ter um acesso restrito para visualizar isso aqui. Agora, essa parte do componente de vínculo e acompanhamento territorial e de qualidade, somente por acesso restrito que é possível estar visualizando essas informações. A gente consegue também estar analisando aqui a avaliação do quadrimestre pelas unidades básicas de um determinado município ou pela equipe, né, de um determinado município. Eu vou estar mostrando aqui para vocês como é que funciona isso. Quando eu clico nessa parte, a gente consegue estar visualizando, por exemplo, a situação das equipes de um determinado município pelas classificações, né, como regular, suficiente, bom, ótimo, e a gente consegue estar escolhendo o componente, o indicador que a gente quer fazer essa análise, certo? Ou selecionar o quadrimestre que a gente quer fazer essa visualização. O componente de vínculo e acompanhamento territorial, quando eu clico, né, a gente consegue selecionar o município que a gente quer visualizar. Lembrando que eu estou pelo acesso estadual, eu consigo visualizar qualquer município que faz parte aqui do nível estadual. Porém, pelo acesso municipal, o único município que vai aparecer para vocês é o município de origem, né, de quem está acessando, quem está habilitado para fazer o acesso restrito. Perceba que a gente consegue visualizar no componente aqui de vínculo e acompanhamento territorial, a gente tem algumas visões importantes. A gente tem uma visão por competência, visão por equipe, visão por variável, né? Visão por competência, eu vou ver o componente por inteiro, né? O parâmetro, a equipe, as boas práticas, né? O resultado, certo? Só que eu só consigo selecionar um mês, eu não consigo selecionar vários meses nessa parte da visão por competência. Quando eu clico em visão por equipe, eu tenho que selecionar uma equipe específica para fazer essa visualização, né? Então, por meio dessa visualização, eu consigo também selecionar mais de uma competência, né? Essa é a importância da gente analisar por visão de equipe, por exemplo. Eu consigo selecionar até 5 competências para ter uma visualização dentro da tabela, mas quando eu começar a selecionar 6, perceba que esse filtro de aplicar filtro, ele vai ficar desabilitado. Por quê? Porque a partir da sexta seleção, a gente só consegue gerar o download, né? A gente não consegue visualizar lá embaixo a tabela que é formada, certo? E na visão por variável, a gente vai ter uma visão de resultado final. Da mesma forma, né? A gente consegue ter uma visualização das competências. Aqui a gente consegue selecionar mais de uma competência, mas a gente tem que especificar qual variável a gente quer analisar, né? A gente tem que dizer qual variável a gente quer analisar ali dentro das boas práticas relacionadas a um determinado componente ou a um determinado indicador que a gente está olhando dentro do componente de qualidade, por exemplo, certo? No componente de qualidade, segue a mesma lógica do componente de vínculo e acompanhamento territorial, né? A gente vai ter as três rotas ali relacionadas à competência, relacionada à visão por equipe, à visão por indicador, certo? E a gente vai ver os indicadores relacionados às equipes. Então, a gente vai ter indicador relacionado à equipe da saúde da família, à equipe da atenção primária, os indicadores relacionados à saúde bucal, os indicadores relacionados à EMUT, os indicadores relacionados ao consultório de rua, né, os indicadores relacionados à atenção prisional, certo? Então, tudo isso a gente consegue estar visualizando aqui dentro do componente de qualidade. Ele segue aquela mesma lógica, a gente consegue visualizar a tabela que é formada, as boas práticas também
vão estar aparecendo aqui para vocês, certo? Basicamente, é isso que a gente consegue estar visualizando dentro do CIAPS, né? O CIAPS é um sistema de monitoramento que vai se aprofundar cada vez mais, a gente vai ter uma profundidade maior de análise, né? À medida que ele for avançando, muita coisa daquilo que a gente visualizava no CISAB vai ser possível ser visto aqui dentro do CIAPS. Então, se você gostou desse vídeo, né, deixa o like, comenta e até o próximo vídeo.